Turma, depois que nós começamos a falar aqui sobre infoprodutos, muitas dúvidas com certeza devem ter surgido na sua cabeça. E eu acho que uma das principais, como que você realmente sai do ponto zero? Como que você sai realmente desse mundo, né? Desse céu nebuloso que ainda é pensar e tentar pensar num planejamento, numa adaptação de um infoproduto para aplicativo. Existem muitas variáveis para realmente você começar a entender um pouco essa transformação. Mas esse vídeo aqui é para tentar de fato deixar isso um pouco mais tranquilo, deixar realmente isso um pouco mais light para você. Essa é a nossa missão. Então, nesse vídeo aqui, o que você vai conseguir ver com a gente? Você não sabe, nem eu. Tá, primeiro, quais são os 5 passos fundamentais para planejar a transformação de um infoproduto em aplicativo? Então, eu vou mostrar para você um método simples, um método até que tranquilo de você entender e começar de fato a sair dessa estaca zero, tá? E depois, quais são os fatores fundamentais para você primeiro pensar nesse planejamento? E aqui vale até já um ponto de observação. Eu tenho certeza que você, que já tem um infoproduto, é um infoprodutor e ficou realmente muito empolgado em trazer um aplicativo, uma plataforma para o seu produto, porque você sabe que isso vai agregar valor, vai aumentar suas vendas, vai aumentar o engajamento, vai aumentar a interação, você de fato vai conseguir ter um diferencial de mercado. Então, por que é importante primeiro fazer um planejamento ao invés de já ir de fato no desenvolvimento? Porque é importante que você entenda a dinâmica do mercado de aplicativos, do mercado de plataformas. Você vai precisar realmente entender alguns elementos e critérios que é fundamental para quem está dentro desse mercado, que principalmente é o quê? É que um aplicativo ele nunca vai estar pronto. Você sempre vai precisar trazer atualizações, trazer novas versões, e você precisa também entender a dinâmica, né? O que os usuários precisam. Então, por isso que fazer um planejamento para depois desenvolver é fundamental para que você tenha resultado no teu aplicativo, né, na tua transformação. Até por isso que nós sempre vamos indicar, e você vai ver muito isso nos nossos vídeos aqui, eu sempre vou indicar para você pensar na versão mais simples, na versão mais enxuta, para que você tenha resultado, consiga validar e com certeza mostrar para a gente que, de fato, seguindo a nossa metodologia, seguindo realmente as nossas dicas, você teve resultado. É claro! Então vamos lá, quais são de fato esses 5 passos fundamentais para planejar a transformação do seu infoproduto? Primeiro de tudo, você precisa fazer um diagnóstico, tá? E quando a gente fala em diagnóstico, é para você entender aqui quais são os problemas, tá, do seu formato atual ou do formato do infoproduto atual que você está querendo fazer essa transformação. Então você precisa entender quais são os problemas, né? O que afeta na sua entrega, o que realmente está faltando ali para o aluno, né, para o usuário final, para o consumidor final, para o cliente final. O que está afetando? Quais são os principais problemas? Não sei. Quando você consegue ter uma noção de diagnóstico desse produto atual, fica muito fácil da gente entender, então, quais são os problemas que nós precisamos resolver na transformação do nosso infoproduto em aplicativo. Então, o que o nosso aplicativo precisa ter para resolver de fato esses problemas? E você pode ter certeza disso. Todos e a maioria dos problemas, eles realmente estão muito atrelados a quê? A entrega. Muitos dos problemas estão atrelados a quê? A experiência, tá? Então é muito importante que você tenha esse senso crítico de olhar para o infoproduto atual que você está querendo transformar em aplicativo e entender quais são os problemas de entrega e quais são os problemas de experiência, né? Quais são as experiências ruins que os alunos estão tendo atualmente que você conseguiria tranquilamente resolver com o aplicativo. Então, diagnóstico é muito importante. Ter realmente esse contexto um pouco mais histórico ali do teu produto ou do infoproduto que você está realmente nessa missão de trazer aí para aplicativos, como que você consegue de fato entregar uma experiência melhor. Daí a gente vai para o segundo passo. Depois que você faz o diagnóstico, você precisa agora fazer a descoberta, tá? E quando eu falo fazer a descoberta, eu sempre gosto de trazer o conceito aqui da dualidade, tá? O que é o conceito da dualidade? A gente vai separar aqui em 2 partes. A gente tem a primeira parte da dualidade, é você entender quais são os desejos e quais são os problemas que você precisa realmente levantar para entender como que o teu aplicativo pode trazer de solução. Esses desejos, esses problemas estão muito conectados com o diagnóstico, porque você vai começar a levantar quais são todos os desejos que você tinha
com o formato atual do seu infoproduto que você não conseguiu alcançar. E para você não conseguir alcançar, você obviamente tinha muito problema. Ou alguns problemas que te impediram de chegar aonde você queria. Então você precisa entender, você precisa realmente listar isso para que você consiga trazer e aterrissar esses desejos, esses problemas a uma solução, que é a outra parte realmente da dualidade. Então você precisa levantar os desejos e problemas do infoproduto atual e aterrissar isso em uma solução. Aqui a gente acabou de falar sobre dualidade. É você fazer de fato a descoberta do teu aplicativo. Quando você já tem levantada as soluções, você já sabe exatamente o que teu aplicativo precisa ter para você conseguir ter resultado. Ok? Depois a gente vai para o terceiro passo. É uma das partes mais importantes, além dos recursos, além das funcionalidades. É pensar nos seus usuários, tá? Aqui a gente precisa definir quais são os usuários do seu aplicativo, da sua plataforma, e quais são as ações, tá? Quais são as ações que cada usuário vai ter dentro do aplicativo ou dentro da plataforma. Então é muito importante que você defina quais são esses usuários, né? Quantos são esses usuários? Então, vou dar um exemplo aqui para você. Digamos que você tem um curso de gestão de tráfego e você agora quer criar um marketplace para essa galera que faz o teu curso de gestão de tráfego. Você no marketplace automaticamente vai ter no mínimo ali 3 usuários. E quais são esses 3 usuários? Primeiro vai ser você, vai ser o dono do aplicativo, vai ter que gerenciar esse aplicativo. Depois você vai ter os gestores de tráfego, que dentro desse marketplace eles serão os profissionais. E você vai ter as pessoas que vão procurar esses profissionais. E provavelmente elas vão utilizar ali o marketplace, vai ter uma conta também dentro do seu marketplace, etc. Então você vai ter 3 ali usuários. E aí você vai precisar definir quais são as ações desses 3 usuários. Então, por exemplo, se eu tenho o dono do app aqui, o dono do app, ele precisa o quê? Ele precisa administrar o app. Se eu tiver o gestor ele precisa gerenciar a página dele. Ele vai ter ali uma página de portfólio, uma página de apresentação do perfil dele. E se eu tiver a pessoa que vai contratar ou vai procurar os gestores, ele vai ter ali algumas ações de busca dentro da plataforma. Então, você precisa definir, então, quais são todas essas ações. Quais são todas as ações administrativas de um dono do app? Quais são todas as ações de gestão ali para o gestor de tráfego, de fato, criar a página dele de portfólio? Os dados que ele precisa acrescentar, os dados que ele precisa editar, né? Quais são as ações, de fato, para ele poder fazer esse gerenciamento? E a pessoa que está buscando, também, definir quais são as ações que ela precisa fazer ali de busca dentro da plataforma. Se ela vai ter login, não vai ter login, se ela vai gerenciar alguma informação. Isso tudo nós levantamos nessa fase aqui dos usuários. Para que isso também fique até um pouco mais claro e até mais fácil, eu sempre recomendo que nessa terceira fase, nessa terceira etapa, nós possamos criar a jornada do usuário. Então imagina que para o gestor de tráfego, imagina que a gente começa a fazer uma jornada realmente guiada ali de cada etapa que ele faz dentro do aplicativo. Então, primeiro, ele vai acessar a página home. Depois que ele acessa a página home, ele vai fazer um login. Depois que ele fazer um login, ele vai para um painel central. Depois que ele for para o painel central, ele vai poder criar ali o portfólio. Depois que ele criar o portfólio, ele vai para a publicação. Depois que ele vai para a publicação, ele vai fazer a gestão de acessos. Então você vai definindo em formato ali de um fluxo realmente ali, de um mapa, de um guia, todas as fases e todas as etapas que o gestor ele precisa cumprir de ações dentro ali da plataforma. Então desde quando ele acessa a página inicial, a página de login, o painel, quais são todas as ações de cliques, de não cliques que ele precisa fazer, e assim você consegue já enxergar um pouco como que vai ser o teu aplicativo, quais são as telas que o seu aplicativo precisa ter, quais são de fato as ações que os seus usuários precisam realizar. Assim você consegue ter uma clareza maior de como criar e como planejar todas as ações, os fluxos, as telas do teu aplicativo e da tua plataforma, tá? Tá gostando desse conteúdo aqui? Então não esquece de se inscrever, deixar o like, deixar seus comentários aí também e compartilhar esse vídeo
se você estiver gostando. Vamos lá para o quarto passo, estrutura, tá? Quando a gente fala de estrutura, a gente está falando do aplicativo em si, tá? E aqui é muito importante a gente começar a pensar em quê? Primeiro, pensar nas telas previstas, tá? Do seu aplicativo. É muito importante, depois que você levantou a jornada do usuário, as ações, etc., você entender quais são as telas previstas ali do teu usuário. Depois pensar nos recursos essenciais. Então, por exemplo, depois que você levanta as telas, você sabe que você precisa ter uma calculadora, um sistema de agendamento, você precisa ter um formulário, um sistema de solicitações de usuário, entre usuários ali, um sistema de feed. Então você precisa definir quais são os recursos, tá? Quais são as funcionalidades que você precisa ter dentro desse aplicativo. Depois, a gente precisa entender quais são as integrações, tá? É muito importante, né? Quando a gente está falando aqui de tecnologia, a gente vai integrar esse aplicativo, essa plataforma com muitas coisas. Então, integrações, né? Aqui a gente está falando um pouquinho mais sobre APIs. Você vai precisar entender se teu aplicativo precisa, se teu aplicativo não precisa, tem integrações. Então, é muito importante nessa fase de estrutura você realmente pensar nisso. Pensar de fato se tem que ter realmente integração, não tem que ter, e como que vai ser essa parte um pouco mais tecnológica da tua aplicação. E por último, escolher qual que vai ser o formato do teu app e qual que vai ser a tecnologia escolhida, tá? Eu aqui já vou te dar a sugestão. Formato sempre web, tá? Por quê? Porque é rápido, é simples, é fácil de implementar e você consegue validar de uma maneira mais tranquila. Então, escolha sempre web, escolha sempre uma aplicação de navegador. Você consegue validar isso mais rápido. E tecnologia, como eu expliquei no vídeo anterior, no Code, porque é rápido, é simples, é fácil de entender. Você já vai ter várias opções no mercado de ferramenta para conseguir ter resultado. Tá bom? Última fase, última etapa, etapa do negócio. E essa etapa aqui, ela é até um pouco mais tranquila, porque é uma etapa que provavelmente você que é do mercado de infoprodutos, ou que você tá chegando nesse mercado de infoprodutos, já conhece, já entende mais um pouco, tá? Então aqui a gente tá falando de quê? A gente tá falando de monetização. Existem vários formatos de monetização de aplicativo. Vou trazer um vídeo somente sobre monetização para que vocês entendam um pouquinho sobre monetização, mas você vai precisar escolher se vai ser uma assinatura, se vai ser um pagamento único, se vai ser por utilização ali do aplicativo. Você vai precisar definir um formato de monetização. Depois, definir aqui uma página de vendas para você poder vender esse aplicativo, né? Você está transformando um infoproduto em aplicativo, então precisa ter uma página de vendas, precisa ter também um vídeo de vendas, né? Para você fazer um onboarding ali do aplicativo, as dores, os problemas que ele resolve. Isso também é muito, muito importante, tá? E por último, você precisa preparar o caminho para fazer não só o lançamento, né, do aplicativo, definir como que vai ser o lançamento, se ele vai ser orgânico, se ele vai ser pago, como que você vai fazer o lançamento desse aplicativo e depois como que você pensa no perpétuo, tá? Como que você deixa esse produto realmente no perpétuo, rodando ali e tendo resultado. Para finalizar o nosso vídeo, quais os fatores, então, fundamentais desse planejamento, né? Por que é importante você pensar primeiro nesse planejamento antes de já querer colocar a mão na massa e fazer o negócio acontecer? É muito importante que você primeiro, né, crie algo que realmente as pessoas querem. Então, fazer toda essa parte de diagnóstico, essa parte de levantamento, descoberta, dualidade, é você entender o que realmente os alunos eles estão precisando, quais são os problemas que estão travando eles. Isso é muito importante. Então, é para que você possa realmente criar algo que eles queiram, tá? Depois, você vai ter realmente um direcionamento de mercado voltado para tecnologia e você também vai ter um direcionamento de construção, um direcionamento de desenvolvimento. Você já sabe exatamente o que você precisa criar, o que você precisa desenvolver para entregar de fato para o teu usuário final. Isso é fundamental, isso é importante para que você consiga ter um produto aceitável, um produto que vai ter saída, um produto que realmente vai vender e vai te entregar faturamento. Um ponto muito importante até para a gente poder observar é que muitos, né, de vocês que vão fazer esse processo de transformação já possuem alunos, já possuem clientes, então já tem uma pré-validação aí. É realmente acertar na entrega dos recursos, das funcionalidades, nas soluções que de fato vão resolver os problemas, que você vai ter muito resultado. E por último, você sempre vai ter o foco na validação, foco no MVP, sempre pensando no app mais enxuto,
para que você consiga, de forma rápida, de forma assertiva e de forma muito acelerada, fazer a construção e o desenvolvimento do teu aplicativo.